Olá, bem-vindo ao Tarô da Pequena Sábia, eu sou a Júlia e hoje vamos ter uma mensagem muito especial, espero que você goste. Vem comigo? Olá, bem-vindo ao Tarô da Pequena Sábia, eu sou a Júlia. Hoje nós temos um episódio de mensagem, né? Bom, antes de começar, se você não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram e no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. Se inscreve no canal no YouTube também com o mesmo nome, Tarô da Pequena Sábia. E se você quer me mandar uma mensagem, um comentário, alguma pergunta, qualquer coisa, pode mandar um e-mail para pequenasabiatarô com um T mudo no final, @gmail.com. Bom, e hoje nós temos então um episódio de mensagem, mas eu quero começar de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro eu quero que você que está ouvindo tente se concentrar dentro das suas possibilidades, dentro do que você está fazendo. Não é para ser um peso essa concentração, pelo contrário, é para você conseguir relaxar um pouco, né? Se concentrar em relaxar, se concentrar em respirar fundo, se permitir relaxar um pouco, porque eu tirei várias cartas aqui, mas eu não olhei. Eu vou olhar conforme eu for falando com vocês. E eu quero que essa mensagem ela ressoe naquilo que é necessário para quem estiver ouvindo, né? É claro que é uma leitura coletiva, então ela não vai ressoar com todo mundo. Se não ressoar com você, ou se alguma coisa não ressoar com você, simplesmente libera, deixa aí para o universo, porque é para outra pessoa. E se ressoar, muito bem, que bom. Mas eu quero que você respire fundo, tente relaxar um pouco mesmo, né? A gente anda muito cansado, muito exausto, é muita coisa acontecendo, são muitas notícias difíceis, muitas notícias ruins, muitas dificuldades, né? E a gente não se permite muito parar. Até porque eu acho que a gente tem um certo medo de parar também, porque se a gente para, a gente precisa lidar com muitas informações, então não é para ser ruim para ninguém que está ouvindo, é só para relaxar um pouquinho dentro da possibilidade do que você está fazendo. E eu quero que você pense naquele assunto que você mais quer saber uma resposta, ou que você está mais buscando, né? Aquilo que nesse momento é mais importante para você, aquilo que você mais deseja ouvir, não a resposta exata, né? Mas aquilo que você mais quer saber sobre. Então, mentaliza isso, porque eu espero que essa mensagem possa te trazer alguma resposta, seja a mensagem toda, seja algum trecho durante ela, mas eu espero que traga, né, uma certa resposta ou alguma certa ideia, tá? E também eu quero que você aproveite esse momento de concentração também para pensar nas coisas que são boas, né? Para pensar nas coisas que você deve agradecer, as coisas que você tem, as pessoas que te cercam. Por mais simples que sejam as coisas, ou né, pelo menos pensar em uma coisa para você sentir essa gratidão nesse momento, tá? Bom, e eu vou ver as cartas e eu também vou depois tirar alguns charms, né? Se você não sabe o que são charms, eu já falei aqui, mas posso até fazer um episódio falando mais. Mas os charms são amuletos, pingentes, que eu também faço a leitura e eles trazem, né, algumas ideias visuais também bacanas, umas outras percepções. Então, no final, eu também tiro alguns charms ali pra gente ver alguns símbolos. Então, vamos lá? Bom, então eu vou abrir aqui as cartas que eu tenho, tá? Vou falando e vou entendendo aqui com vocês ao longo do próprio episódio. Eu tirei cartas de tarô, tirei cartas de oráculo, então vamos ver o que a gente tem no tarô primeiro. A gente tem a Rainha de Pentáculos, a gente tem o 5 de Pentáculos, a gente tem o 7 de Varinhas, e a gente tem o 4 de Copas, ou de Cálices. Bom, antes de ver as outras cartas, eu já vou falar do que eu tô vendo aqui, e engraçado porque é exatamente muito da sensação que eu tava ao começar esse episódio, ao pedir pra ter esse momento de relaxamento, porque eu vejo sim um momento de dificuldade, né, coletiva, assim, mas ao mesmo tempo eu vejo muito um prenúncio de melhora, né? Quando a gente pensa. Aqui a Rainha de Pentáculos ela tá invertida,
mas as outras cartas estão normais, né? E quando a gente pensa, por exemplo, no 5 de pentáculos, o 5 geralmente é uma carta que mostra um momento de alguma... É o começo de uma melhoria, né, das coisas, assim, é o começo de uma melhora, o começo de uma recuperação, ou o começo, pelo menos, do entendimento de um momento difícil. Então, e junto com o 7 de varinhas, a gente tem aqui um momento, né, de uma certa frustração, mas eu sinto que essa frustração ela acontece muito porque talvez o foco desse momento, para você que está ouvindo, talvez o foco esteja muito voltado justamente para o que traz a frustração e não para as coisas que você tem que são positivas, digamos, né? Para usar a representação aqui, eu estou usando aquele tarô de gatinhos, que eu uso muito aqui no podcast, né? Eu não uso tanto quando eu vou fazer leituras, mas aqui eu uso bastante. Virou meio que o baralho do podcast. E a carta do 7 de varinhas aqui, ela mostra um gatinho que tá com vários ratinhos de brinquedo, e ele tá olhando meio frustrado, assim, né? Porque os ratinhos estão caindo de tantos que ele tem. Então ele tá meio frustrado com isso. E muitas vezes a gente, né, assim, se for pensar, ele tem uma coisa boa, que são os brinquedos, né? O brinquedo é uma coisa bacana, mas ele tem tantos, e ele tá colocando esses brinquedos num lugar errado, né, numa estante errada, numa posição errada, que aquilo gera uma frustração, que aquilo, ao invés de ser prazeroso, começa a gerar um problema, começa a gerar uma dor, começa a gerar uma raiva até, né? Então, eu tenho a sensação, ainda mais pensando também no 4 de copas, né, que talvez alguma coisa está te incomodando, ou você está muito ansiosa por alguma coisa, ou tem alguma coisa aí que está, né, meio desconfortável, talvez justamente porque você tem colocado a sua atenção muito naquilo que está faltando, naquilo que está incomodando, ou na demora das coisas, e não no fato em si, né? Então, às vezes não é nem por falta de vontade de olhar para a coisa de uma outra forma, às vezes é simplesmente por não perceber que existe uma outra forma de olhar para as coisas, né? Às vezes é perceber que não existe uma outra... Ainda é não perceber que existe outra possibilidade, que existem outras formas de enxergar. Então, acho que talvez sejam... Mas pensando, né, de novo no 5, eu vejo um momento de melhoria dessas questões, né? De encontrando... Eu acho que você tá no processo de encontrar um pouco mais de harmonia. Eu também vejo que para alguns de vocês tem uma oportunidade, né, chegando. Uma oportunidade justamente para tirar essa frustração, para organizar de novo as coisas, né, para trazer uma sensação de harmonia com as coisas. A questão é que essa oportunidade ela ainda está chegando, né? Então pode ser que nesse momento agora você ainda não tenha certeza dessa oportunidade, ou você ainda não saiba dessa oportunidade, ou você não tenha esperança sobre essa oportunidade. Talvez você, por conta de ocasiões passadas, pense que essa oportunidade não vai chegar, né? Ou pensa que esse tipo de coisa não vai acontecer. Então, eu vou repetir aqui uma frase que eu sempre falo, já escrevi 1000 posts, já falei aqui também, mas é aquela coisa: acostume-se às coisas boas, né, acontecendo para você, acostume-se às coisas dando certo para você. Então eu vejo que para alguns de vocês é esse momento também, é o momento de confiar, porque tem uma oportunidade chegando que você ainda não conseguiu ver, mas que vai remover muito dessa frustração, né? Acho que é muito natural, na verdade, esse momento que muita gente está vivendo, né? Esse momento de dificuldade, de começar a tentar melhorar as coisas aos poucos, mas ainda encontrando muita dificuldade, até em se sentir tranquilo. Acho que existe uma dificuldade aqui também em relaxar mesmo, né? É engraçado que eu tive essa vontade de pedir para você relaxar enquanto começava a ouvir, e eu vejo aqui nas cartas essa dificuldade em relaxar, né? Essa dificuldade por quê? Porque talvez você esteja vendo uma melhora em alguma coisa, mas tem medo de acreditar nessa melhora,
né? Tem medo de confiar nessa melhora, tem medo de colocar esperança nessa questão. Pode ser que tenha ou alguém que está chegando na sua vida, algum tipo de relação que está começando, ou algum tipo de oportunidade, ou algum tipo de diversão, enfim. E eu vejo uma dificuldade realmente em acreditar que isso pode ser algo bom. Eu vejo muita insegurança e principalmente muito medo, né? Muito medo de colocar sentimentos, expectativas em alguma coisa antes de ter certeza, né? Então, acho que também tem isso, né? E é natural, a gente sempre tenta se preservar mais, a gente sempre quer evitar sofrer, quer evitar problemas, mas às vezes a gente precisa confiar, né? Às vezes a gente precisa mudar o nosso foco, mudar a nossa forma de olhar, né? Ao invés de olhar para o fato de que os brinquedinhos estão caindo da estante, né? É olhar para a forma como você. É olhar o fato que você tem os brinquedinhos, né? É olhar que você poderia estar brincando ao invés de se preocupando se eles vão ficar ali na estante ou não. Então, acho que é um momento para ter um pouco mais de fé, né? E é difícil realmente, né? Mas é muito um processo também de aproveitar as pequenas, os passos das coisas, né? Aproveitar o começo de um relacionamento, aproveitar o começo de um projeto, o começo de um negócio, ou se não for o começo, né? Mas que seja, enfim, o momento que você está vivendo, eu vejo essa necessidade, né? Então, acho que realmente fazer até essa pausa para você conseguir pensar em coisas para agradecer, pensar também naquilo que fica na sua mente, o que é que você está pensando, o que é que você está querendo, fazer esse balanço, né, consigo mesmo, assim, pensar nas coisas que você tem buscado e pensar nas coisas que você tem, que você está grato, né, é muito importante. Vamos ver as outras cartas aqui. A gente tem o grande professor, que fala aprenda com as experiências espirituais. E o outro é o Pai Céu, que fala confie no desconhecido. Então, primeiro, né, acho que são exatamente as duas mensagens aqui. É muito legal essa coisa de ir vendo as cartas aos poucos, porque elas vão se encaixando tão bem. Primeiro é isso, né? É o que eu falei, precisa de mais fé, né? Então confie no desconhecido, é confiar naquilo que você ainda não pode ver, mas que, né, tá acontecendo. E quando a gente começa a confiar também, quando a gente começa a fluir melhor, os acontecimentos também fluem melhor, né? Então é um momento que é isso, você tá no início dessa melhoria, num momento de transformação da forma como você enxerga essas coisas. Talvez hoje você esteja vendo como problemas, mas muito em breve você vai estar vendo uma solução, muito em breve você vai estar percebendo que aquilo que parecia um problema, ou aquilo que estava muito incerto, vai se tornar uma solução, né? Se tornou uma solução, se tornou algo prazeroso. Então, confie no desconhecido, porque às vezes, né, a gente ainda não tem todas as cartas, né? Às vezes a gente ainda não tem todas as respostas. E o 4 de copas, ele mostra justamente isso, porque é uma carta que fala de oportunidades ou de situações que a gente ainda não consegue ver ou que não estão, né, naquilo que a gente está imaginando, ou até mesmo situações que a gente não tem certeza absoluta, situações que a gente ainda não tem, que a gente ainda não sabe 100% se vão acontecer ou não. Então, é realmente uma carta que ela fala desse momento dessa incerteza, dessa dúvida, dessa falta de todas as informações, mas que a gente precisa, né, confiar, porque vem. E é muito legal até porque aqui a imagem, né, do tarô também, do 4 de copas, é um gatinho vasculhando uma tigela de ração. E tem várias tigelas, né? Tem 3 tigelas e tem uma mão né, do dono, da dona, oferecendo uma nova ração. E quem tem gato, quem tem bicho, sabe que às vezes, né, por mais que a gente alimente eles todos os dias, eles ficam ansiosos, às vezes achando que a ração não vai vir. Então, muitas vezes a gente é assim também,
né? A gente recebe as bênçãos, a gente recebe as conquistas, a gente recebe o amor, recebe as coisas, mas a gente acha que não vai dar certo. Ou então porque a gente não recebeu alguma vez, né? Como acontece, por exemplo, com um animal que vivia na rua, a gente acha que porque a gente não recebeu uma vez, a gente não vai receber nunca. Então a gente não consegue confiar que esse alimento vai vir, né? E o mesmo acontece com as coisas na nossa vida. Então, né, eu acho que é muito também, para algumas pessoas, quebrar um pouco essa ideia de que porque não aconteceu antes, não vai acontecer mais, né? Ou não vai acontecer nunca. Não é porque você sentiu fome durante um momento que esse alimento não vai vir, né? Então acho que é essa mensagem também para alguns. E a outra carta do grande professor, né, que fala para aprender com as experiências espirituais, ela me remete muito, muito a esse 5 de pentáculos aqui. O 5 de pentáculos, quando ele é representado no tarô tradicional, ele mostra duas pessoas perto de uma casa, né, de um prédio, de uma igreja, enfim, e com muito frio, mas elas simbolizam muito esse momento de começar a sair desse frio, começar a sair dessa situação na qual você foi deixado de fora ou passando necessidades. Então, realmente, esse momento de dificuldade, esse momento de incerteza, né? Essa rainha de pentáculos aqui também inversa, que representa essa falta também de estabilidade, essa falta de confiança, essa falta de certeza. Toda essa dúvida, né? Toda essa dúvida é uma lição espiritual também. Não só para você ter a melhora ou a resposta que você está buscando, mas também para no futuro, quando você passar por uma outra situação semelhante, né? Enfim, você também lembrar dessa confiança, dessa esperança, desses aprendizados espirituais que você teve para que houvesse essa melhora, né? Porque querendo ou não, independente de você ter passado por um processo por um momento de dificuldade com tranquilidade ou não, com fé ou não, com pressa ou não, independente disso, você aprendeu alguma coisa. Então, talvez no futuro, quando você passar por uma situação semelhante, você se lembre também dessa esperança, dessa lição que você teve, para que no futuro você passe por isso com mais tranquilidade, né? Que você saiba que é isso, que o alimento vai vir, que os brinquedos estão ali. Então, acho que eu aprender bastante com esse processo também, seja o que for que está te incomodando, o que você está esperando, ou que você está até feliz sobre, mas que pode estar gerando algum tipo de dúvida, ou ansiedade, ou incerteza. Bom, e as duas últimas cartas que eu tenho antes da gente ver os charms são cartas de um baralho, de um oráculo que é de autocuidado. Então, eu perguntei realmente o que as pessoas precisam para se cuidarem, né? E uma das cartas é para você tomar um banho, né? Aqui no caso tá falando um banho de banheira, mas a gente sabe que aqui no Brasil não é tão comum ter banheira, mas é um banho independente. E intuição, a outra carta. Bom, a questão do banho, né? Ela me faz pensar muito no elemento da água, obviamente, né? A gente associa muito a água com a cura, com a limpeza, com a renovação, mas a água ela também tem um outro lado, que é o lado do equilíbrio emocional, né? E ainda junto com a intuição, a água também traz muito a intuição, né? É o elemento muito forte conectado à intuição. Então, eu acho que aqui a água ela tá entrando como uma tranquilidade, tá? Ela tá entrando muito com a energia, tô sentindo a energia da temperança, que é, né, uma carta do tarô, um arcano maior, que fala justamente sobre permitir que as coisas fluam, né? Sobre ter uma certa calma, sobre permitir os ciclos das coisas, para ter esperança, para ter fé e principalmente para ter tranquilidade, né? Então, acho que aqui a água realmente entra como esse elemento que nos permite acalmar, né? Que a gente se permite estar na água. Então, se você não tem uma banheira, né? Que eu também não tenho, infelizmente. Mas uma coisa que é legal de fazer, que traz um efeito muito parecido, é fazer um escaldapés, por exemplo. Pegar uma bacia, um baldezinho de água, coloca uma água morninha, coloca as ervas que você preferir, né? É muito legal colocar lavanda, camomila e fazer principalmente no final do dia,
Mas pode fazer a qualquer momento, né? Que no final do dia, geralmente, é o momento que a gente pode realmente relaxar. Se for o seu caso, né? Se não for também, faz no momento que você achar melhor. E coloca os pés ali, fica ali até a água dar uma esfriadinha. E tenta relaxar, não fazer nada, bota uma musiquinha, ou lê um livro de boa, alguma coisa assim. Isso pode ajudar também. Ou, né, tomar um chá que acalma também, um chá de lavanda, um chá de camomila, um chá de melissa, enfim. Aí vai da sua preferência. Qualquer que seja o chá também. Mas visualiza a água, seja no escaldapé, seja no chá, seja no banho, seja lavando a mão, o que você puder fazer, sem gastar água demais, tá, gente? Mas visualiza essa harmonia, né? Essa tranquilidade que a água traz. Imagina se as suas emoções estão muito agitadas, imagina que o seu interior é um mar, é um oceano, assim, cheio de ondas, né? Cheio de agitação. E vai se visualizando acalmando, né? Ver aquela água se acalmando até que ela fique bem cristalina, assim, bem tranquila, que você possa ouvir o barulho, ouvir o barulho das ondas calmas, né? Não da tempestade. Então, isso pode ser uma coisa muito bacana para reequilibrar essas emoções e para se conectar com a sua intuição, que foi a outra carta que saiu aqui. Até porque a nossa intuição, ela também, quando ela está bem trabalhada, ela nos ajuda a ter calma, porque ela nos diz que as coisas, né, ou vão funcionar, ou vão ser de tal forma. Ela vai nos dando esses spoilers, essas dicas, e a gente vai tendo mais tranquilidade também. Então, acho que é isso. Quanto às cartas, eu vou tirar agora alguns charmezinhos só pra gente ver o que mais de simbologia aparece para esse episódio de hoje. Bom, vamos lá então. Vou fazer os barulhinhos aqui. Tá. Ó, primeiro tem um olho grego aqui, que fala bastante sobre proteção, né? Sobre se proteger. Acho que aqui é muito importante também a gente saber proteger a nossa própria mente, né? A nossa própria vontade. E aqui eu acho até mesmo a proteção no sentido de não sair falando as coisas assim para todo mundo, né? Inclusive saiu aqui uma chave também. Então eu acho que não sair falando tudo para todo mundo é um conselho que é bem clichê, né? Bem tradicional, mas é verdade, tá? A gente, principalmente se a gente tá esperando alguma coisa, tá esperando uma notícia, tá esperando uma resposta, tá esperando uma paixão que dê certo, enfim, o que quer que seja, né? A gente às vezes precisa guardar pra gente, até para preservar a nossa energia. Não é nem só uma questão de inveja ou não, mas é uma questão de preservar realmente, preservar a nossa energia, preservar o andar das nossas vidas, das coisas. Então, né, eu recomendo esse guardar ali as coisas, né? Saiu também o tigre, né? E o tigre também ele traz, na verdade, um pouco disso, tá? O tigre ele traz essa questão do silêncio, de você estar mais com você, de você estar mais no seu interior e de você saber o momento de estar sozinho e o momento de estar com os outros e saber também dosar aquilo que você mostra, né? Principalmente se você tá de olho em alguma coisa ou em alguém ou em alguma situação, preservar um pouco, né? Quando o tigre ele vai atrás de uma presa, né? Ele vai geralmente sozinho e ele vai muito silenciosamente, né? Escondido. Então, acho que isso pode ajudar. Eu tenho essa sensação de que guardar um pouco as coisas para si realmente pode ser uma coisa importante nesse momento. Não quer dizer ficar sozinho, tá? Se você precisa da companhia de alguém, tá sentindo falta da companhia de alguém, lógico que, né, não se encontrando fisicamente, mas assim, converse com as pessoas,
É só para preservar as coisas que são realmente importantes para você nesse momento, as coisas que você vem pensando, até porque tá todo mundo num momento meio delicado, então as pessoas talvez, né, podem não ter a mesma visão que você, podem não entender o que você tá sentindo, então, enfim, né, é só isso realmente. A gente tem aqui o caldeirão, tá? E também tem um lápis. Então, eu tenho a sensação de que realmente muitos que estão ouvindo vão começar a escrever uma nova história, tá? Vão começar a escrever um novo caminho, vão começar a escrever uma nova. Pode ser um novo relacionamento, um novo trabalho, um novo estudo, um novo projeto, mas vão começar a escrever uma nova história, escrever um novo momento, escrever uma coisa nova, realmente, né? Que é muito do que apareceu nas cartas ali na questão das melhorias, realmente, da oportunidade que está vindo, que você talvez ainda não tenha visto. E por isso também essa coisa de manter um pouco o silêncio, manter um pouco, né, o segredo, digamos, também é muito importante, porque se você não sabe ainda qual vai ser a oportunidade, ou se tem alguma coisa que ainda não foi revelada, alguma notícia, alguma coisa assim, então, né, é melhor talvez que outras pessoas também não saibam, já que você não sabe exatamente o que pode ou não interferir com aquilo, tá? Mas eu vejo sim muitos começando uma nova jornada, eu vejo coisas ficando para trás, tá? Coisas que estão. Se tem alguma coisa te perturbando, te incomodando, acho que isso logo vai ficar para trás. Pode ser que seja necessária uma ação sua para que isso fique para trás, né? Assim, uma, uma vontade realmente de deixar isso para trás, de conseguir eliminar essa questão. Mas eu acho que vai ficar para trás de alguma forma. Acho que seja por vontade própria, seja porque a própria coisa em si vai sair, seja porque alguma coisa vai se resolver, acho que, né, isso, o que tá te incomodando vai ficar para trás e vai ser possível começar aí uma coisa nova, né? Temos também um avião, então eu vejo realmente mudanças. Acho que isso só confirma o que a gente viu nas cartas, de que as coisas estão, né, no processo de melhorar, no processo de mudar, no processo de renovar, recomeçar, limpar. E uma coisa que é interessante é que tem aqui o cristal do chakra laríngeo, que é o chakra da garganta, que fala sobre a comunicação, né? Mas pensando aqui nesse contexto, eu acho que, de novo, né, ele fala para esse momento de se preservar, né? De não é para ficar, gente, na neura de que alguém vai botar inveja, não é isso. É mais saber realmente preservar as suas energias, preservar o seu momento, deixa que as coisas aconteçam, deixa que as coisas aconteçam na sua vida, que elas frutifiquem, que elas floresçam, que elas melhorem, que elas de fato, né, se enraizem na sua vida antes de sair falando, né? Esse é um conselho, né, de mãe, de vó, que a gente sempre ouve, mas que é muito verdade, e eu acho que aqui, principalmente nesse momento, por mais que você goste muito de alguém, por mais que, né, preserve um pouco aquilo que você não precisa contar, converse sim com seus amigos, com sua família, mas preserve aquilo que é muito importante para você nesse momento, tá? Acho que é importante até para você se permitir vivenciar esse processo, essas mudanças, essa renovação com você, para depois você saber como e quando externar para os outros. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ressoado com as pessoas certas. Se não ressoou, fica para uma próxima mensagem. Se ressoou, que bom, fico feliz. E é isso. Lembrando, né? Toda segunda-feira a gente tem a nossa série especial Aprendendo Tarô. Sexta-feira a gente tem mensagem, quarta-feira, como hoje também. Me segue lá no Instagram e no TikTok, que eu vivo postando coisas, né, tanto sobre tarô quanto espiritualidade. Comecei recentemente agora uma série no Instagram pra gente falar sobre deuses diferentes, então vai lá acompanhar que tá bem legal. E se inscreve no canal do YouTube, Tarô da Pequena Sábia também. Ainda tá começando, mas já tem coisas lá legais para assistir. Inclusive tem vídeo da previsão de maio, então
pode ir lá ver. E se você quer mandar uma mensagem, quer mandar um comentário, uma reclamação, um elogio, manda um e-mail para pequenasabiatarô, com temudo no final, @gmail.com. E é isso. Se cuidem, fiquem em casa, se protejam. E até o próximo episódio. Tchau!